Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa aula número 4 de estrutura de dados. Então, o primeiro objetivo da aula de hoje é compreender o conceito de fila como uma estrutura de dados. E o outro objetivo é identificar as diferenças entre filas, utilizando alocação de memória sequencial e alocação de memória encadeada. Olha o slide. Olha aí que tem no slide, fila então o que é? Uma estrutura de dados que se comportam como filas tradicionais. A finalidade, no caso de fila para a estrutura de dados, é registrar a ordem de chegada de componentes. Então é isso mesmo, pessoal. No caso, a gente utiliza a estrutura de dados fila para aplicações em que são importantes armazenar a ordem de chegada. Para atendimento nessa ordem mesmo. O primeiro que entrou tem que ser o primeiro a ser atendido. As estruturas de dados, elas são conceitos extremamente comuns no nosso cotidiano. Vamos acompanhar aqui no slide. Aqui a gente tem uma ilustração simples, né, de uma fila de ônibus. Então, uma fila é uma estrutura de dados onde as inserções são realizadas no final e as remoções no início. Por que o conceito de pilha é importante? Então, por que a gente tem esse conceito de pilha para aplicar na programação de computadores em estrutura de dados? Por quê? Porque existem aplicações, existem programas que a gente precisa armazenar a ordem de chegada de cada um dos elementos para atender eles nessa ordem. A gente tem o primeiro exemplo aí, que é a fila de execução de processos. Fila de execução de processos do sistema operacional. Na sequência, a gente tem outro exemplo aqui embaixo, que é a fila de impressão. Então, dessa maneira, a gente consegue, então, derivar uma política de funcionamento para uma fila. Vamos apresentar essa política agora. Essa política de funcionamento, ela é chamada comumente de FIFO. Vem de First In, First Out. Ou seja, o primeiro a entrar é o primeiro a sair. A gente define exatamente duas operações para trabalhar com filas. Duas operações básicas, que são as operações, no slide, as operações enqueue, que seria inserir elemento, ela insere um elemento, e a operação dequeue, que ela remove um elemento. E na fila? Quais são as nossas variáveis de controle? Bom, vamos tentar entender no próximo slide quais variáveis a gente precisa utilizar numa fila. Então, olha só, a gente tem aí 3 campos dentro da estrutura. Quando fala estrutura, da struct, do registro, estrutura de dados heterogênea. O primeiro, claro, conteúdo, para armazenar o elemento dentro do nó. A gente também tem que se preocupar com o início e com o final, ok? A gente tem que preocupar com o início e com o final. Não vamos, nesse momento, se preocupar com o nó. Sabe por quê? Porque a gente não está preocupado, nesse momento, em implementação com alocação sequencial ou alocação encadeada. E agora a gente pode ver, então, na sequência, a struct, como ela é declarada para utilizar no caso de uma fila. Vamos lá? Então, vamos acompanhar aqui, como o professor Alexandre já introduziu o assunto, uma struct, né, para representar uma fila sequencial. Vamos acompanhar aqui. Então, nós temos a definição de tipo, typedef struct, aqui, e nós temos char conteúdo 10, ou seja, essa fila ela vai conter um vetor, esse vetor chamado de conteúdo. Então, é um vetor que faz parte de uma fila. É o campo da fila que vai ser utilizado para armazenar os elementos. Nesse caso aqui, essa fila ela tem 10 posições para armazenar caracteres. Como o professor Alexandre falou, nós precisamos também controlar o início e o fim da fila. O início e o fim da fila são representados por posições desse vetor. Uma determinada posição vai ser a posição do início e outra determinada posição vai ser a posição do fim. Para isso precisamos de mais 2 campos. Um campo chamado início e um campo chamado final, ambos do tipo inteiro, para representar justamente a posição no vetor do elemento que está no início e do final. A inserção. Na inserção, atribui um novo elemento, incrementando o final. Então, se o final aponta, se o final armazena o endereço da primeira posição livre, então, quando a gente quiser inserir um novo elemento, nós vamos armazenar aquele conteúdo dentro da determinada posição do vetor e o final passa a ser a próxima posição. E a gente tem que tomar um cuidado a respeito disso. No slide está explicando. A fila, ela pode estar cheia. Bacana, Carlos. Você falou então da função enqueue, ou seja, a inserção. E a função remoção para alocação fila com alocação sequencial de memória? Vamos ver o que a gente pode falar aí. É um pouquinho mais complicada. Só existem 2 possibilidades, como a gente vê no vídeo. Primeira, incrementar o contador início.
Segunda opção, rearranjar toda a fila. E é essa segunda opção que a gente vai ver agora, rearranjar toda a fila. Vamos lá na sequência então. Olha só um exemplo aí. A gente tem nossa fila então com 6 posições, a posição 0 até a posição 5. 6 posições, inicialmente todas vazias, alocadas sequencialmente e com alocação estática de memória. Ok? Vamos inserir uns elementos aí. Olha só, eu estou inserindo os elementos. O elemento A foi o primeiro a ser inserido, o elemento F foi o segundo, G, T, P e assim sucessivamente. Bom, essa opção que a gente decidiu explicar agora sobre remoção, já que a gente viu que tinha 2 opções, é a segunda opção, que é a opção de eliminar, remover o elemento e reorganizar, rearranjar a estrutura. Onde que a gente remove mesmo os elementos? Do início ou do fim? Do início, beleza. Então vamos remover aqui um elemento início, que vai ser o elemento A. O elemento A removido. E agora, pessoal? Removi o A. Eu tenho 2 posições vazias nesse vetor, posição 0 e posição 5. O que eu quero falar com reorganizar, rearranjar? É simples. Na verdade, é movimentar todas as posições uma casa a menos, ou seja, andar a fila mesmo, fazer a fila andar. Quem disse que aqui a fila não anda? Aqui a fila anda. A posição 1 vai para a posição 0, a posição 2 vai para a posição 1, o elemento da posição 3 vai para 2 e da 4 para 3. Olha só, agora a gente colocou os 2 elementos, 2 casas vazias no final da fila. Mas a gente tem uma segunda opção, que é aquela outra opção que a gente vai falar agora. É verdade, professor Alexandre, tem essa outra opção que ela é um pouco menos trabalhosa, vamos dizer assim, talvez não tão simples de implementar, mas ela é um pouco menos trabalhosa. Vamos acompanhar aqui no slide, a gente tem a mesma fila do exemplo anterior. Vamos considerar que a posição A, o elemento A, ele está no início da fila, ele está na primeira posição do vetor, ele está no início da fila. Quem que está no final da fila? Então lembra que o final é sempre a primeira posição vazia. Final, primeira posição vazia. Se ao invés de rearranjar todos os elementos, a gente fizesse o seguinte, remove o elemento A e passaria o início uma casa para frente. Não seria menos trabalhoso do que rearranjar toda a estrutura, trazer todos os elementos, fazer a fila andar? Talvez se a gente só mudasse o final, ficaria mais fácil. Mas aí o que acontece? Na sequência, a gente poderia inserir um novo elemento. Vamos ver. Se a gente inserir o elemento C na posição 5, a gente tem que fazer o final da fila, voltar a apontar para a primeira posição vazia. E essa primeira posição vazia seria 6, lá fora do vetor. Certo? Dessa maneira, o que a gente poderia descobrir? Tem uma posição vazia, mas eu não consigo inserir mais. Por quê? Não consigo inserir mais porque o final já está lá fora da fila. Então, eu vou desperdiçar isso? O que a gente pode fazer nesse sentido? A gente pode fazer, tem uma posição vazia, mas o final está lá na frente, eu não consigo mais inserir. Para cuidar disso, a gente poderia trazer o final de volta para o início do vetor. E é isso que a gente chama de fila circular. Bom, olha só. Então, o início e o final da fila são independentes. Passam a existir posições ocupadas ou posições livres. E a grande sacada de tudo isso é a questão de fazer o final voltar para o início do vetor. Tanto o indicativo do início e do final conseguirem rodar, né, fazer essa sequência circular em relação ao vetor. E aí essa ideia a gente tem graficamente no próximo slide. Olha aí, 4 posições. Então isso é uma fila, gente. Parece uma pizza pequena, mas é uma fila. Olha aí as posições. A ideia é que cada uma das posições são numeradas. Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3. E qual é a posição depois da posição 3? Se ela circular, ela volta para o início. Então ela volta para a posição 3. Então a ideia é fazer exatamente o que o Carlos falou. No final, voltar para o início. Isso é uma ideia importante da circularidade da fila. Claro que a gente faz isso via software. Não existe uma declaração de vetor circular. A gente simula isso na inserção e na função de remoção. Bom, vamos mostrar só a estrutura? Ela é um pouquinho diferente. Na verdade, a gente adiciona um novo campo, que é o campo ocupadas. Afinal, agora a gente mudou a ideia. A ideia é conseguir controlar a quantidade de posições ocupadas. Então, olha só, tem um terceiro declaração de inteiro aí, que eu estou destacando aqui. E essa posição int ocupadas, então, cada vez que se insere um elemento, incrementa a posição ocupada, com o contador ocupadas, para indicar a quantidade de posições ocupadas. Agora sim a gente finaliza, então, com a fila sequencial e a gente pode começar um assunto extremamente interessante e importante. Que é a fila encadeada. Então vamos ver aqui no slide. Nós temos aqui as vantagens apresentadas na aula 2, em relação à fila com memória encadeada.
Cada nó armazena o endereço de memória do próximo.